Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista. Esta semana nós temos como convidado o secretário do Gabinete Civil, Fábio Farias, que exerce um papel político importante, inclusive de filtro, no Palácio República dos Palmares e também coordena os grupos que lidam com a Covid-19 dentro do governo do Estado. Muito obrigado, secretário, pela sua presença, até porque eu sei que você não gosta muito, de dar entrevistas. E até por isso, muito obrigado. A sensação que eu tive essa semana foi de que há um certo cansaço do governo com o novo decreto, isso sinalizou para mim, em função do isolamento social, as pressões de empresários, enfim, da sociedade em geral. É isso. Primeiro, Ricardo, eu que lhe agradeço pelo convite. É uma honra estar com você aqui. Mas veja bem, não é cansaço, né? Nós implantamos, eu sou coordenador do Gabinete de Crise do Governo do Estado, que foi implantado no dia 12 de março de 2020. Antes do primeiro decreto, que foi acho que 23 de março, não é isso? Isso, não, 2 dias depois já houve um decreto, eu acho que no dia 14 de março, se eu não me engano, se a memória não me falha. Então, de lá para cá, aconteceram 30 decretos, né? Só para nós termos uma ideia da dimensão do problema, referente ao enfrentamento do Covid, a políticas de distanciamento e de protocolos sanitários em relação ao Covid. E não é cansaço. E em relação à pressão que você colocou, isso é até bom ser falado, não existe pressão. Numa pandemia dessa, num enfrentamento desse, não existe pressão de A, de B, de segmento A, de segmento B, porque a grande pressão que nos aflige e que é uma pressão real é a pressão dos números, dos índices da taxa de ocupação de UTI, de taxa de ocupação de leitos clínicos, Eu acho que essa é a maior pressão. Essa é a maior pressão. Mas efetivamente, há a pressão de todos os setores, porque, evidentemente, todo mundo se sente de alguma forma prejudicado. Para mim, o prejuízo é provocado pela pandemia. Mas, evidentemente, quando se decreta um isolamento social mais estreito, os setores empresariais que fecham seus negócios se sentem mais prejudicados. E aí pressionam. E até porque tem um dado aqui que a gente tem que considerar. Em Alagoas, todo mundo conhece todo mundo, Então, tem acesso ao secretário, tem acesso ao governador. Então, é natural que esse jogo aconteça, A dialética é isso, Não, é a verdade, mas é o que eu falo pressão a você. É o seguinte, a pressão que nos leva a tomar as medidas restritivas são aqueles indicadores que nós formulamos, o governo formulou e que nos dá o embasamento e o equilíbrio para tomar essas medidas. Lógico que nós conversamos com todos os setores. Eu cheguei em uma determinada semana que eu fiz uma videoconferência, Ricardo, com mais de 50 segmentos, 50 pessoas, representantes de vários segmentos sociais do Estado. Até o nosso querido arcebispo de Maceió, representante das igrejas evangélicas, indústria, comércio, agricultura, sindicatos, trabalhadores. Então, assim, a gente sempre conversa muito, e ouve. Eu até hoje de manhã estava com o pessoal do setor hoteleiro conversando também, e a gente procura ser sempre acessível, todos os secretários do governo. Mas a verdadeira preocupação nossa é com a saúde das pessoas, isso é que importa, até porque a taxa de ocupação, a saúde das pessoas influi na economia também. Porque se você tem um Estado colapsado, você vai ter uma economia colapsada. Então essa é uma preocupação que nós temos grande. A gente sabe que tem o lado da economia, dos empregos, nós temos preocupação com isso, mas assim, um Estado doente, um país doente, leva a fazer com que a economia adoeça também, Secretário, quando eu digo sinais de cansaço, veja só, os números da Covid nesse momento eles não são bons. A gente já conversa muito sobre isso. Nós estamos estacionados, mas num patamar muito elevado. E esse novo decreto, por exemplo, ele acontece às vésperas de um feriado. E a gente sabe que todo período de feriado leva a uma aglomeração maior.
Então, me parece que não seria, pelo menos a expectativa era essa, este o momento para relaxar. E, no entanto, houve a flexibilização. E eu imagino que decorra muito desse cansaço, que eu acho que é um cansaço de todo mundo, não é só do governo, é de todo mundo. Veja bem, Ricardo, vamos fazer um comparativo com o decreto anterior com o novo decreto. O que foi flexibilizado? Orla e praia a partir de sexta-feira, né? Hoje tem um feriado e a orla continua ainda isolada. Praias, bares e restaurantes sábado e domingo a partir de sexta-feira, né? E o comércio, nós tiramos aqueles dias intercalados que fechavam o comércio de rua e o shopping, que era a segunda e a terça-feira. Mas por quê? Hoje nós estamos com a taxa de ocupação de UTI na capital com menos de 70%, exatamente 68%, e no geral 76%. O índice de ocupação de leitos em geral, eu coloco leitos clínicos, mais UTI, mais respiradores, né, leitos intermediários, nós estamos com 49%. Então nos dá uma folga para termos essa flexibilização. Agora, eu vou fazer o comparativo com os dois decretos. O que foi flexibilizado não foi uma flexibilização, como você coloca aí, uma grande flexibilização. Não, eu falo porque às vésperas de um feriado, a gente sabe que... O feriado não entrou, né, no decreto, é a partir de sexta. Pois mas já conta, né? Mas já me ligaram hoje de manhã, entendeu, Ricardo? Reclamando da questão da orla. Mas, secretário, não liberaram a orla no feriado, né? Então não liberamos porque houve uma estratégia, foi pensado isso, né? A gente deixou para sexta-feira, a gente antecipou o decreto até para que as pessoas se preparassem, né? Principalmente o pessoal de bar e restaurante. Então foi isso. Veja só, sabe-se, e é mais ou menos assim, todo período de maior aglomeração, nas festas, a gente teve isso no carnaval, que não tinha carnaval, mas teve carnaval, São João, que não tem São João, mas vai ter São João, enfim, as festas elas acontecem. 15 dias depois, você tem um pico, você tem um aumento dos casos de Covid. Vocês contam com essa possibilidade hoje? Olha, eu acredito que, pelo que o São João, a maioria das festas de São João aqui em Alagoas... É muito interior, né? Eles são patrocinados pelos prefeitos. Nós estamos sentindo aí, por parte da AMA e dos prefeitos em geral, nenhum interesse até por recomendações do Ministério Público, tanto federal como estadual, não realizar festas de São João. Lógico que os eventos estão proibidos pelo decreto, né? Então, eu acredito que não vai acontecer esse tipo de problema. É um sentimento que eu tenho. Pode, eventualmente, acontecer algumas festas familiares que nós não recomendamos, né? Porque as festas familiares também contaminam. Um dos grandes problemas que nós tivemos durante essa pandemia, Ricardo, foi no Réveillon. Maceió é a capital do Réveillon, né? Os grandes Réveillões, não só Maceió, mas houve Réveillon na Barra de São Miguel, Réveillon em São Miguel dos Milagres. E nós tivemos uma dificuldade grande, até de fiscalização, houve conflitos com empresários, mas houve uma dificuldade. E naquele momento nós sentimos em janeiro um crescimento, como você falou aí, dos casos, da contaminação. Depois teve Semana Santa, né? Esses feriados grandes, eles levam a esse tipo de aglomeração e levam também ao crescimento de casos. Essa é uma evidência, né? Apesar de que nada é definitivo, né? Quando se trata da pandemia, né? É verdade, é verdade. A pandemia é a seguinte, eu considero essa pandemia e o coronavírus uma doença comportamental. Por que ela é comportamental, sem ser professoral? Ela é comportamental porque depende muito, você se contamina pelo seu comportamento. Se você tiver os cuidados necessários, sanitários, o uso de máscaras, né? Não aglomerar, né? Lavar as mãos, o álcool 70, os cuidados que se orientam e que todo mundo já é sabedor, você não vai se contaminar. Então, é uma doença comportamental que temos que esperar a vacinação para que, se tudo ocorrer bem,
fiquemos tranquilos, né? Não é para jogar toalha, mas Não, uma observação que você já fez, para mim, eu acho corretamente, é que as pessoas perderam o medo, né, do coronavírus. Só que ele continua matando, e matando muito. Ontem foram 21 mortes de novo, mais uma vez. Eu vou deixar como pergunta para o próximo intervalo. Vocês estão preparados para, se necessário, um novo decreto de fechamento, ou seja, um isolamento social mais duro? A gente volta daqui a pouco.